Hoje nós temos uma missão muito importante: levar nosso filho, nossa criança, para a mesa. Muitas crianças, elas se alimentam no sofá da sala, na varanda, no quarto de brinquedos, na cama, na rede, em qualquer lugar, menos na cadeira e na mesa, menos no contexto da alimentação, cozinha, copa, enfim. Então, a nossa missão é simplesmente mostrar para a criança que a mesa, o contexto alimentar pode ser muito divertido. E aí, como fazer isso? A criança sai correndo, a criança sai gritando, a criança chora. O que eu faço? Eu vou amarrar meu filho na cadeira? Não, não precisa. Nós não vamos forçar. Nós vamos atrair pelo que ele gosta, pelo lúdico, pelo que é prazeroso, pelo que é divertido. Muito simples. Antes de começar a ofertar o alimento para sua criança, você tem que prepará-la. O que é isso? Jéssica, ele não para quieto, ele não vai para a mesa, ele chora. O que é que eu vou fazer? A gente vai começar a brincar com a criança na mesa, fazer atividades com a criança na mesa, mostrar a ela que aquele objeto não é só para o contexto alimentar, que ali a gente pode conversar, que ali a gente pode fazer atividade, que ali a gente pode brincar. Então, primeiro, antes de levar a criança para a mesa no horário do almoço, de jantar, de manhã, que é o que antecede, né? Durante o lanche da manhã, o café da manhã, enfim, algum momento que vai anteceder a refeição principal, que é o almoço e jantar, você vai levar a criança para brincar na mesa, fazer alguma pintura, alguma atividade, enfim, algo lúdico, que aí cabe da sua criatividade de papai e de mamãe. Se tiver alguma dificuldade em que fazer, me manda mensagem no direct em que eu vou te passar algumas orientações de atividades para as crianças, certo? E aí, a partir disso, que ela entender que ali pode ser divertido, que ali pode ser também um momento lúdico, aí sim que a gente vai começar a levar a criança para almoçar na mesa. Então, você vai permitir que durante o almoço a criança leve um brinquedo e também eu vou deixar aqui alguns materiais que vocês vão imprimir para brincar com as crianças durante o contexto da alimentação. As carinhas da felicidade, que eu já falei em outro vídeo, e eu já deixei também em outro vídeo, esse mesmo link, estou deixando novamente para vocês aqui. Também tem cartas de ações, a criança vai selecionar algumas cartas para fazer atividade durante o contexto alimentar. Essas cartas, elas não são obrigando a criança a comer, ao contrário, são cartas que vão direcionar a consciência alimentar, a percepção alimentar da criança. E outras atividades, que eu também vou deixar aqui. Por exemplo, você pode perguntar coisas à criança, perguntar coisas do dia a dia dela, do desenho animado que ela gosta, você pode contar histórias para a criança durante esse contexto alimentar. Porque o que acontece, gente, é o seguinte: tá lá a linda mesa, a gente leva nosso filho para a mesa, bota o pratinho, joga o pratinho lá e diz: coma tudo. E a criança simplesmente, muitas vezes, fica sozinha, fica lá jogada, sabe? Ou então o contexto não é prazeroso, os pais ficam conversando de um lado, com a TV ligada no jornal, em pleno meio-dia, que a gente sabe que nunca passa coisa boa. Como é que eu vou ter prazer em me alimentar num contexto desse? Sério? Não dá, né? A criança é a mesma coisa. Se faz mal para um adulto, imagine para uma criança. Ninguém merece almoçar vendo violência, principalmente uma criança que não tem a noção ainda de realidade. Portanto, vamos ter cuidado com o que é o contexto alimentar. Por exemplo, a criança tem medo da mesa, tem medo do talher, tem medo do pratinho. A gente vai utilizar esses signos, que são esses elementos que a gente chama de modo lúdico. Então, vamos supor, a criança não gosta daquele alimento no pratinho. Pega aquele alimento e faz a quebra de nojo dele num contexto lúdico, que eu já ensinei ontem no desafio do dia anterior, que foi sobre a quebra de nojo alimentar. Se você ainda não viu o vídeo de ontem, vai lá e assiste, que tá na postagem sobre nojo alimentar. Lá ensinei tudo. Então, você vai pegar esse alimento, vai trabalhar com ele de modo lúdico, vai utilizar o pratinho de modo lúdico, para só depois, aí sim, inserir no contexto alimentar. A gente precisa respeitar essas etapas. Portanto, lembre-se, a mesa, ela é um contexto, ela é um ambiente que ela não é só para alimentação. Ela é um ambiente de estímulo
Portanto, a gente precisa utilizá-la de modo correto, sem correções, mas de modo divertido. A partir do momento que eu utilizo de modo divertido, a mesa vai ser uma aliada e não um inimigo.